Olá, bem-vindos novamente ao canal YouTube do Geração 68, Sempre na Luta. Hoje, com mais um programa da série 60 anos do golpe militar de 1964. Hoje temos o prazer de conversar, e aqui no programa, aqui no canal, mais uma vez com Jean-Marc van der Weyde. Jean-Marc foi presidente da UNE no período de 69 a 71, foi fundador de uma ONG de agricultura familiar e agroecologia, foi membro do CONDRAF e do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, entre 2004 e 2016, e é militante e conhecido da gente aqui do Geração 68. Vários dos programas, nós já gravamos várias séries com o Jean-Marc, a série Armadilha, a série sobre o Chile, sobre o tempo de exílio que ele passou no Chile, até a chegada dele com troca do embaixador suíço, e gravamos vários programas sobre política, sobre agricultura, sobre agronegócio. Agora, hoje, contamos também com a participação da nossa querida Tuta Magaldi. Olá, Tuta, olá, Jean-Marc, foi um prazer enorme estar com vocês aqui novamente. Jean, hoje nós vamos falar do golpe de 1964 e, obviamente, de 21 anos de ditadura. É muita coisa para falar, mas a gente vai falar, vai tentar fazer, né, mais uma análise desse período e ver como é que a gente chegou até hoje. Mas eu gostaria de começar, que eu tenho começado com todos os entrevistados, perguntando como que você se deu conta do golpe militar em 64, onde você estava, como é que você recebeu, ou como é que você soube que estava acontecendo um golpe, que estava um golpe em andamento. Vocês, na época, se você teve algum indício, alguma noção de que iria durar tanto tempo, 21 anos? Pergunta complexa. Tem que situar um pouquinho as coisas, porque, na verdade, imagino que quando você entrevistou outras pessoas sobre esse assunto, provavelmente todas elas vinham de um meio de esquerda e, em 64, eram contra o golpe. Bom, eu não tenho essa história. Entendeu? A minha família tem uma tradição anti-getulista, sobretudo, que meu avô foi deputado federal caçado pelo Getúlio, participou de todas as conjuras para tentar derrubar o Getúlio ao longo da ditadura do Getúlio. Enfim, depois passou, uma pessoa conservadora, não era, intrinsecamente não era um reacionário, conservador com certeza. Tinha algumas peculiaridades, ele era ferozmente antimilitar, militarismo, força armada, antiditadura, era uma figura assim, digamos, um republicano, digamos assim, as antigas, se você quiser. É uma pessoa que marcou muito a minha juventude. E, enfim, você podia caracterizar a família, grosso modo, digamos assim, pode ser de udenista lacerdista, em geral. Meu pai é suíço, não votava aqui, não se metia na política brasileira. Minha mãe tinha um negócio de política no sangue, discutia muito, falava muito desse assunto. E votou no Eduardo Gomes, votou no Lacerda, etc. Votou no Jânio Quadros. Ou seja, isso era, digamos, o componente. Se for pegar pela área, assim, digamos, das minhas amizades, eu tinha amigos comunistas, um grande amigo comunista, que, aliás, tornou-se meu cunhado anos depois, e que faleceu há pouco tempo, no tempo da Covid. Enfim, tinha... Mas a grande maioria, você pode dizer que era gente mais conservadora, um colégio de classe média alta, que era o São Fernando, no Rio de Janeiro. Tinha umas marcas, né, como uma diretora conservadora, curiosamente era getulista. Trabalhou com Getúlio na época da Lei de Diretrizes e Bases. Então, essa melança de orientações, mas que predispunham a uma visão do seguinte: existia uma ameaça. Na verdade,
lá em casa, na casa do meu avô, sobretudo, não se falava de ameaça comunista. Meu avô dizia assim: esse negócio de ameaça comunista é uma bobajada, porque os comunistas são muito fracos, eles não representam ameaça nenhuma, era melhor que fosse legalizado, até para ver que eles não são grandes. Isso era um discurso que ele fazia sempre. Mas sim, era uma ameaça do que se chamava na época da República Sindicalista, que era o getulismo, o trabalhismo, e tal, que era a ameaça que o meu, enfim, que todas as pessoas viam naquele, uma parte das pessoas viam naquele negócio. Agora, quando vem o golpe, enfim, eu diria, o resto da minha família era muito mais conservadora que isso. Meus tios trabalhavam para empresas multinacionais, eram pessoas mais conservadoras ainda que meu próprio avô. Enfim, a perspectiva do golpe, a gente. Vou dizer uma coisa, mas ainda para outro parênteses. Eu militei no movimento secundarista em 62, mais ou menos numa onda que a AP, que eu nem sabia que existia naquela altura, provocou, de mobilizações nos colégios do Rio de Janeiro, e eu participei disso com uma razoável intensidade. E tinha todo um discurso democrático de unir as culpas bases contra assim, a manipulação política, que na época se acusava o pessoal do Partido Comunista de manipular o movimento, torná-lo distante das bases, etc. Mas, enfim, o fato é que era esse o meu caso de cultura. Mas em 63 foi o ano que eu me preparei para fazer vestibular. Então, foi um ano que eu chamaria quase que um parênteses na minha vida, que eu mergulhei estudando de manhã, de tarde, de noite, pois eu tenho vagas lembranças diretas, não vou falar de coisas que eu li depois, ou que vi em filme, etc., mas de coisas que eu vivi, experimentei durante o ano de 63, muito pouca coisa, do ponto de vista da política em geral. Eu percebia que existia uma agitação maior, uma efervescência política maior, mas eu estava preocupado com matemática, física, química, coisas desse tipo. O meu vestibular foi no final de fevereiro, quer dizer, e eu comecei a faculdade em 68, perdão, em 64, a faculdade de Química, e já começamos com uma greve geral das universidades, pressionando o governo do Jango para aumentar o número de vagas da universidade. Greve essa que foi muito forte e vitoriosa. Na véspera do Jango cair, ele fez um decreto aprovando o aumento de vagas em várias faculdades e universidades, inclusive a nossa faculdade de Química da UFRJ. E de modo que quando esse mês de março foi um mês de vazio, porque a greve era uma greve de ausência, assim, ninguém ia na faculdade, não tinha aula, como se fosse um mês de férias. Então, de certa forma, foi um mês que eu saí do estudar o tempo todo para olhar o que estava acontecendo. E o mês de março, evidentemente, é um mês fatal, em que todos os últimos, digamos, movimentos do jogo de xadrez do golpe foram colocados. Né? Então, a expectativa de que fosse haver alguma coisa era, de fato, real. Todo mundo sentia que alguma coisa ia acontecer. Né? Depois do movimento dos marinheiros, depois o comício foram os movimentos assim, que foram, na época, foram assim, muito. A imprensa via isso como um marco assim, das tentativas de golpe do Jango, eles atribuíam uma tentativa de golpe ao Jango. No discurso do Jango para tenentes para sargentos e cabos da Polícia Militar, enfim, dia 29, se eu não estou enganado, de março, enfim, tem uma série de coisas que apareciam nesse momento. A imprensa era uma imprensa, tirando a última hora no Rio de Janeiro, era uma imprensa totalmente contra o governo. Lá em casa, ali-se o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil e o Globo, eram 3 jornais, e todos 3 batendo em cima, com ângulos um pouco diferentes, mas basta lembrar as manchetes do dia do golpe, que foram todas unânimes. Era assim, chega, basta, fora, entendeu? As grandes manchetes que eram unânimes, assim, não queremos mais, vamos tirar, tem que sair, tem que sair. Agora, aí acontece o golpe em si, quer dizer, quando ele começa, lembremos que o primeiro movimento do golpe foi
a mobilização das forças do Mourão Filho, que era um general de brigada em Juiz de Fora, comandava, acho que era o 4º Regimento de Infantaria. O Mourão Filho não fazia parte do esquema da articulação do golpe. Ele era um golpista, digamos assim, in natura, né? Essencialmente golpista. E achando que as coisas estavam muito moles, que os comandos não se decidiam, não sei o que e tal, ele botou a tropa dele na rua e virou o estopim do golpe. Inclusive, num primeiro momento, esse fato eu não soube na época, posteriormente, num primeiro momento, os próprios comandantes do golpe, que era Castelo Branco, Costa e Silva e outros, tentando contê-lo, está cedo, não está na hora, não estamos preparados, não sei o que e tal, e ele, vamos embora, tocou o carro. A reação no Rio de Janeiro, no próprio dia 31 de março, foi do governador, Carlos Lacerda, que era governador da extrema-direita naquela altura, e que mobilizou a Polícia Militar para ocupar espaços estratégicos, em particular para defender o próprio palácio onde ele de governo, nas Laranjeiras. Naquela altura, o Lacerda, que era um orador carismático, entrou nas rádios mobilizando, que temos que lutar pela democracia, pela liberdade, contra o comunismo, contra não sei o quê, vamos morrer pela democracia, se for o caso, aí conclamando as pessoas a irem se apresentar para lutar pela democracia no Palácio Guanabara. E eu fui. Eu e um amigão meu, ele era um secundarista, começando a virar universitário, com 18 anos de idade, e fomos até lá para descobrir, de noite, meia-noite, alguma coisa, pelo seguinte, o palácio cercado por carros da PM e soldados da PM que estavam mais apavorados que outra coisa, essa é uma percepção real, porque os caras estavam ali, primeiro tiro ia correr para tudo que era lado. Mas você passando essa primeira barreira, você caía num mundo de gente que eram claramente todos oficiais da reserva. Cabelinho cortado rente, branco cinzento, né? Todo mundo com o mesmo tipo de roupa, não sei o que e tal, sapatinho de coturno, e para lá todo mundo com pistola na cintura. E esses certamente mais dispostos realmente ao combate que os outros, e tinha um armamento razoavelmente pesado. Eu me lembro de metralhadora .30, não é uma coisa tão fácil de achar, a Polícia Militar não tem, não sei de onde que eles tiraram, colocado em pontos estratégicos ali para subida da Farane, entendeu? Outras coisas assim. Agora, e naquela altura, esse amigo meu, chegamos lá, a gente veio aqui, eu diria, num filme seria assim, a frase patética, assim, nós viemos aqui morrer pela liberdade. Aí o cara assim, pum, já morreu, já cumpriu o seu papel. Aí o cara olhou assim para a cara da gente e disse, garoto, você tem quantos anos? 18. Você já fez serviço militar? Não. Você sabe atirar? Não. Chegou assim, olha, seguinte, vai para casa, entendeu? Vocês podem ir para casa, eu acho que vocês foram muito importantes, vocês viriam até aqui, mostraram que realmente estão preocupados com democracia, liberdade, não sei o que e tal. Mas aqui não vai dar certo, vocês vão mais se atrapalhar, de nos atrapalhar. Tá bom. Então, começou a minha defesa da democracia de uma forma um tanto patética, né? Com um dia assim, tchau para vocês não estão preparados para isso. Tchau, vai embora. E no dia seguinte, aí começa uma situação muito singular, porque eu diria assim, que é um choque psicológico que acontece no espaço de 24 horas. À meia-noite do dia 31, eu estava disposto a morrer pela democracia contra o governo, a favor das Forças Armadas, do Lacerda, não sei o que e tal. No dia seguinte, já que não tinha esse espaço, a gente resolveu, um grande amigo meu, Aurélio Buarque de Holanda, que não era esse que foi lá comigo, lá ver a coisa, começando a resolver, vamos ver o que está acontecendo. Né? Pura curiosidade. O Aurélio não tinha um histórico familiar tão conservador como o meu, mas não era muito diferente. É aquele negócio. Não era a favor do golpe, mas também não tinha uma posição definida. Aí eu fui andando na cidade, porque tinha uma greve geral, não circulava nada.
Então, se você quisesse ver alguma coisa, você tinha que andar. E a gente andou até o centro da cidade. E eu me lembro de 2 incidentes que foram muito importantes naquela altura. Teve um momento que a gente estava perto do Clube Naval. Clube Naval, não. Não sei como é que era o Clube Naval, o Clube da Marinha. Mas o que era? E que tinha uma mobilização na frente assim, de populares. Agitação, jogando pedra, não sei o que e tal. E a gente estava a meia distância olhando aquele negócio. Sei que a oficialidade da Marinha que estava ali foi para as janelas e mandou bala. Batendo, caiu gente morta, ferida, não sei o que e tal. Então, corre. Eu disse que me deu um choque aquele negócio assim, gente, os caras estão desarmados. Os caras não hesitaram em sair matando gente por desarmar. Aí, assim, esse é o meu lado? Aí começou aquela. Que foi o primeiro choque. Esse meu lado é ruim pra cacete, por exemplo. O pessoal, com aquela coisa assim meio grilante, bom, a gente rodou para cá, rodou para lá, e voltando a pé, né, pela Praia do Flamengo, nós passamos, olha, esse negócio, esse dava um filme interessante. Passando em frente do prédio da Uni quando ele estava sendo atacado. E aí é o seguinte, era ao contrário. Os atacantes estavam armados, os defensores não estavam. Né? E os atacantes, aí teve uma peculiaridade, que você tinha o primeiro cerco ali, não foi do exército, não foi de polícia, não foi de nada, foi de militância da direita braba, chamado Comando de Caça aos Comunistas, que estava usando uma coisa que o Lacerda tinha falado pelo telefone, pela rádio, usem lenços azul e branco para se identificar como combatentes da liberdade. Então tinha um bando de gente com lenço azul e branco, amarrado no braço, amarrado no pescoço e tal, e ali jogando pedra, coquetel molotov, não sei, aprenderam a usar molotov, pela direita também usa. Jogando lá, tentando queimar o prédio, não sei o que, alguns armados atirando. E eu me lembro que eu olhava assim, Aurélio, olha só, cara, é um fulaninho de tal, colega nosso, que disse, gente, um bando de merdinhas, a gente chamava na época de cocoboy, bando de cocoboy, pô, ensandecido aqui, também não era o nosso campo, pô. Vocês, pô, o nosso lado é isso aí, cara, pelo amor de Deus. Aí você vê aquele negócio, o cara atacando fogo, e tinha gente dentro do prédio. Aí você diz assim, pô, os caras estão dispostos a atacar fogo e matar quem saísse, pô. A lógica era simples, batemos, pô, aquele negócio, mata a escola, não sei o que e tal. E acabou que a gente saiu daí, esse é o começo do choque, pô, entendeu? Aí tem um segundo choque mais pessoal, engraçado pela pergunta que você fez ali sobre você viu uma expectativa de anos e anos de golpe. Nós fomos todos os domingos, eu não lembro se o golpe foi numa quinta ou numa sexta-feira, foi numa quinta, de quinta para sexta. No domingo tinha um almoço, todos os almoços com meu avô, que já estava doente, e a família inteira ia lá almoçar com ele e tal. Aí, mais uma vez, fomos lá, e foi um clima de festa. Meus tios passaram champanhe e tal, festejando. E o meu avô com a cara de poucos amigos, emburrado. Aí você teve uma hora que ele disse, então vamos brindar aos generais que nos salvaram do comunismo. Meu avô pegou um copo e jogou na parede, assim, pá! Imbecis, idiotas, eles vão ficar nas nossas costas 20 anos. Profecia precisíssima, né? Porque foram 21. Né? E esculhambou a família inteira. Vocês não entendem nada. Pô. Não precisava desses idiotas se meterem. Pô. Não sei, agora que eles pegaram o osso, eles não largam. Pô. E assim ficou. Foi o segundo choque da história. E a partir daí foram se sucedendo uma série de choques maiores ou menores. Por exemplo, eu não fui na Marcha da Família com Deus para a Liberdade. A família inteira foi. Eu não fui. Eu já estava com um meio pé atrás daquele negócio do meu lado. Que lado era esse? Mas não é. Essas coisas não são tão... Né, de estalo, foi durando um pouco mais. Teve um outro episódio que aí até meio patético. Mais um episódio patético. Em que eu estava interessado na filha de uns amigos dos meus pais. É muito bonitinha. Então, e todo mundo, a família inteira, foi fazer uma manifestação na frente da casa de onde morava o Castelo Branco, para pedir que ele fosse presidente. Evidentemente, um negócio armado, né, pelos milicos, provocaram aquela manifestação espontânea. Né? Então, aquele bando de gente de direita na frente da coisa. Tá?
Então você tinha os caras gritando, né, fazendo discursos, e a reação daquela massa de classe média alta, não, você olhando as pessoas, você via perfeitamente que aquilo não era para muito longe a manifestação popular. E aí as pessoas urravam, ensandecidas, assim, o cara falava lá alguma coisa, era difícil de ouvir, não tinha um esquema de som muito bom, e eu quero dizer, porque eu jurei, mano, que era o ministro da Justiça. Mata! Esfola! Queima! Então, senhoras, daquelas assim, dignas, né? Gente de bem, aquela coisa toda, urrando por sangue, por aquele negócio assim. Tu olha assim, cara, fazendo gracinha lá para minha candidata namoradinha, eu comecei a ironizar aquilo. Né? Eu falei assim, pô, troço ridículo, isso aqui e tal. E de repente, pô, tem uma senhora do meu lado, bota o dedo na minha assim, comunista! Tem um comunista aqui, infiltrado! Foi a primeira vez que me chamaram de comunista. Depois, com melhores razões, isso aconteceu ao longo da vida. Mas naquela foi um choque. Aí precisou meu tio, então eu disse, não, meu sobrinho. Gente bem, gente bem. Aí eu disse, pô, o que você está falando aí, cara? Bronca e vai-te embora, pô, perdi a namoradinha. Já. Diga. Para não, eu estou adorando essa história. Essa história eu não conhecia, porque são essas histórias que mostram como o que aconteceu realmente naquele dia, naqueles primeiros dias, e o que vai. E você está contando essa última história. Qualquer coincidência não é não é mera coincidência, né? Porque semelhança. Qualquer semelhança não é mera coincidência, porque a gente viu muita gente de bem, né? Fazendo. Ultimamente a gente tem visto essas mesmas situações. Tuta, abre seu microfone e vamos. Joga aí alguma provocação para o Jean-Marc. Já, quando você entrou na faculdade, você era um calouro, em 64. Como é que você foi se engajando no movimento estudantil? Olha, eu diria que teve um período de uns 2 anos, meio de, digamos assim, de entre safras, se você quiser, porque imediatamente pós-golpe, a repressão na universidade foi pesada, fecharam diretórios, expulsaram gente, não sei o que e tal, embora relativamente leve se comparar com sindicato, movimento rural, etc., que foi muitíssimo mais pesado. Mas, apesar disso, houve, né, um refluxo do movimento estudantil, pessoal, sobretudo as entidades de coordenação, UNE, UEE, UME, não sei o que e tal, que voaram. Mas, ao nível de faculdade, continua existindo uma posição progressista que se manifestava durante esse período, embora de uma forma discreta. Mas, naquela altura, eu tinha acabado de entrar na universidade, a gente entrou debaixo de um mês de atraso, uma pressão violenta. A faculdade de Química era uma faculdade muito exigente. Você costumava dizer, na época, que a faculdade mais difícil de entrar era a medicina, mais difícil de sair era a Química, porque pela massa de exigências e de estudos. Então, durante um par de anos, eu estava meio mergulhado naquele negócio de estudo, mas, ao mesmo tempo, você tinha assim, uma expectativa que a gente tinha, né? Uma garotada idealista nova que entrou na faculdade, eu, Aurélio, outros, que eram amigos de infância, a gente tinha expectativa assim, a gente, pode, o que a gente quer fazer? Curiosamente, nenhum de nós pretendia ser, não, eu quero ganhar dinheiro. Ninguém pensava em ganhar dinheiro. A gente precisa fazer pesquisa química para o Brasil, para o futuro, para melhorar, né, a situação do povo. Era uma coisa meio genérica, mas era mais ou menos o sentimento que um grupo de gente tinha. E tinha um professor em particular da faculdade, que ele pegou no segundo ano, que era um professor de química orgânica, que era um sujeito que tinha uma visão assim justamente disso, de formar quadros de pesquisa para o país. Quer dizer, então, a questão do ensino público, a pesquisa pública, não sei o quê. Ele tinha um discurso repetitivo. Tinha vários outros professores progressistas da faculdade, muitos, maioria reacionária, mas alguns muito bons. O Horácio Martins, que depois foi... Martins, não, Horácio... esqueci o sobrenome dele. Foi reitor nos anos
90, se eu não estou enganado, pô, o velho Horácio foi professor da gente, no terceiro ano, e era do Partido Comunista. Enfim, então você tinha ali manifestações políticas que aconteciam, mas que estavam muito centradas em reivindicações mínimas. A comida do restaurante era muito ruim, pô, condições de sei lá o quê, de higiene, pô, entende? Dos banheiros não era boa. Essas reivindicaçõezinhas que estavam mexiam um pouco, digamos assim, quer com sentimentos profundos, quer com a própria capacidade de mobilização. Isso foi, né, eu diria assim que o que me influenciou naquela altura, começou a influenciar mais, não foi nem o que aconteceu na universidade, foi o que aconteceu no campo da cultura. Não sei se você lembra que foi no Rio de Janeiro, em particular, tem uma sequência de manifestações teatrais, de shows, que foram liberdade, opinião, de toda uma série de apresentações que tiveram muito impacto. Eu assistia todas mais de uma vez, entendi, aquela coisa era muito contagiante. E a discussão, o cinema também, tinha, né, no Rio era um lugar que tinha uma intensa apresentações de filmes de cinema de arte, do Paissandu, e uma coisa que a garotada da minha geração assistia, discutia, tinha muito debate, a gente discutindo muito os fuzis, de quem eram os fuzis mesmo? Rui Guerra. Do Rui Guerra. Deus Diabo da Serra do Sol, foi um pouco mais tarde, e outros mais. E o Le Fusil, que é um filme do francesa. Enfim, tinha esse universo, era o universo onde a política aparecia um pouco mais, né, através da questão cultural. E eu me lembro de um detalhe, acho que foi no Liberdade, que tinha músicas e tinha declamações, não sei o quê. Teve um momento que eles cantavam um hino empolgantíssimo, que era em espanhol, e todo mundo começou a cantar o coro, não sei o quê e tal. Aí, quando acabava, a gente estava assim: vocês acabam de cantar o hino da juventude fascista da Espanha. Aí, eu ria meio amarelo. Aí diz assim: cuidado, a direita também é capaz de fazer boa música. Era o recado dado ali naquela altura. Mas, enfim, era um pouco por aí. A partir do terceiro ano, esse quadro muda. O terceiro ano foi em 66. Primeiro porque houve um baque, né? Toda essa política de fortalecer o grupo que estava sendo treinado por esse professor, né? Virou uma espécie de elite da pesquisa, que já vinha preparando desde o primeiro ano, foi dissolvido. E ele fez um discurso despedido para a gente, tipo: olha, não tem mais jeito com esse governo, os caras não vão apoiar nunca a pesquisa química independente, a universidade está fadada a ser privatizada. E foi o ano também que começou a cobrança de anuidades, e foi o debate que também começou as denúncias do acordo McUsaid, do Ministério da Educação e Cultura, com a cooperação americana para a reforma da universidade. Naquela altura, eu ouvia, já tinha um debate à esquerda, estava andando mais rápido, inclusive meus amigos já estavam aderindo, uns para a corrente marolvista do PCB, que depois foi o PCBR, outros no PCdoB, outros no próprio PCB. E eu sempre fui meio retraco, assim, de pular no primeiro barco que passasse na minha frente, e era o espírito de porco, sempre me disseram também em casa que era o espírito de porco. Então, eu tinha que contradizer todo mundo o tempo todo. E nesse jogo de contradições, eu me lembro assim: me convençam por que eu não devo pagar as anuidades. Isso porque é a privatização. A anuidade é uma merreca de pagamento que os caras estão cobrando agora. Isso não privatiza nada. Você pode até me dizer que a intenção possa ser essa, médio e longo prazo. No concreto imediato, não é isso que vai acontecer. Eu quero dizer, não, porque não sei o que, argumento para cá. Os argumentos eram muito fracos, era uma argumentação muito de gogó, muito ideológica e pouco material. Aquele negócio ficou na minha cabeça, afinal de contas, tudo bem, pode até ser que não seja essa a intenção. Então, por que estão cobrando? Qual é o significado dessa cobrança ridícula que eles estão fazendo agora? Aí eu comecei a estudar, fui atrás de pesquisar, entender o assunto, fui ler. E fiz aquelas coisas assim que ninguém fazia na esquerda porque era a esquerda.
não era. Então eu fui no MEC, né, Ministério da Educação e Cultura, perguntar para eles, afinal de contas, o que é a intenção de vocês? Os caras ficaram encantados, pô, um estudante interessado em discutir com a gente. Aí deram lá uma série de informações, entrevistas, documentos, e eu fui na USAID. Né, eu me lembro que o prédio da USAID era naquele prédio antigo do Banco do Estado da Guanabara, do BEG, no centro da cidade, último andar. Eu fui lá, procurei os caras. Os gringos, então, ficaram felizes. Pô, finalmente achamos alguém que nos escuta. E eu li aquilo tudo, aí fui procurar outras pessoas. Né? Me lembro que eu entrevistei um cara que eu não sabia que era do Partido Comunista, mas que era brilhante, deu uma explicação muito interessante sobre a perspectiva de privatização, qual seria. E depois de tudo isso, eu escrevi uma síntese e apresentei para o diretório acadêmico da Química, que era já era um diretório mais progressista. Nós tínhamos um vácuo ali de uns diretórios meio ruizinhos. E eles disseram assim, não, pô, acho que a situação é interessantíssima, então vamos publicar. E foi publicado por uma coisa chamada o Centro de Estudos Brasileiros da Escola de Química, que eu virei presidente dele, inclusive, depois disso. E saiu, e depois ele foi reproduzido do Brasil afora. Eu, quando era presidente da UNE, eu rodei pelo país em vários lugares, e a 3x2 eu achava, evidentemente, volta e meia achava com outra capa, com outro autor, assim, mas era aquele mesmo documento, mesmas citações, as mesmas coisas estavam colocadas ali. Então foi uma coisa que, assim, naquela altura, foi uma adesão jamais consciente. Assim, olha, o projeto da ditadura para a universidade foi um desastre. A gente tem que dar um jeito de impedir essa história de alguma forma. E aí começa um engajamento mais direto. Agora, naquela altura, o movimento estudantil funcionava muito de uma forma que eu chamaria assim, você cutuca, leva porrada e você sai para o palco. Entendeu? A gente, o cutucar já era reivindicativo. Então, a gente chamou denúncias do MEC-USAID, 66, teve denúncias do pagamento de anuidades. Eu me lembro que as duas faculdades mais mobilizadas do Rio eram da Federal, que era Direito e Filosofia, greve geral, 2 meses, não sei o que, aquela coisa. Mas aí, assim, já manifestação, aí vinha porrada, repressão. Então, ia para a rua. Aí a reação à porrada virava uma manifestação política já. Né? O reivindicativo ficava meio para trás, você pulava já numa coisa mais política. E a coisa mais política que teve em termos de manifestação em 66, acho eu que provavelmente o Brasil inteiro, foi a ocupação do prédio da medicina pelo movimento estudantil. Depois foi chamado Massacre da Medicina. E eu estava assim, a segunda, eu já tinha ido umas 2 manifestações de rua, mas aquela foi a primeira vez que eu entrei num negócio assim mais mobilizado com a turma inteira da faculdade. A faculdade tinha muita gente, ela próxima da medicina. Era uma faculdade de 700 alunos, nós devíamos ter uns 300 que estavam lá naquele prédio. E quando houve, aí chegou uma hora que houve uma distribuição de forças. Como nós tínhamos 300 estudantes da turma, razoavelmente articulados, o comando da manifestação, da ocupação, disse, olha, vocês da Química vão se ocupar do 3º andar para garantir a defesa contra a invasão da polícia. Nós ficamos lá. Só que quando a gente subiu, tinha um amigo meu que ganhou, que era militante da P na época, que eu nem sabia o que era a P. Mas o cara é meu amigão, e o cara chegou assim, olha, me entregaram aqui o comando da defesa do 3º andar, mas eu não entendo nada desse negócio de defesa. Você está fazendo serviço militar? Eu fazia serviço militar dos fuzileiros navais. Você deve saber dessas coisas. Digo, pode deixar comigo. Virei o organizador militar da defesa do 3º andar. E aí a turma inteira da faculdade, é um especialista. O especialista mandava ali, acumula pedra aqui, não sei o que lá, tá tudo ordenadinho. E, aliás, foi o único movimento de defesa que funcionou, foi esse. O resto, a polícia passou por cima, assim, ó, num estalo. Agora, Jean, você vai me contando assim, uma aproximação gradativa, mas isso. Em que momento que a questão política virou importante para você? Porque até agora você está me contando da reação a coisas que a ditadura foi mandando. Quando que você percebeu que a
coisa ia ser um pouco mais complicada? Olha, a partir de 66, dessa data, quer dizer, acho que tem um ponto de virada, que aí entra um conflito. Primeiro, eu comecei a assumir responsabilidades, né, o comando do terceiro andar. Depois, na faculdade, eu passei a ser visto pelo grupo da esquerda da faculdade como inclusive uma forma curiosa, porque alguns caras de esquerda achavam que eu era um cara de esquerda que estava ali como submarino, se chamava na época. Não mostrava as minhas cores, mas eu era da patota. Aí me chamaram para a coordenação da frente de esquerda da faculdade. Eu não sei se nem de esquerda eu sou, mas tudo bem. Encarei esse negócio, fui participar lá desse grupo, que pretendia, sobretudo, em 67, dar sequência ao que foi o ano de 66, que a gente tinha 300 pessoas organizadas participando aqui da ocupação, combativas e tal. O que a gente faz com esses caras agora? Era o debate da esquerda. E tinha um debate curioso. Só te interrompendo um pouquinho. Qual era o seu sentimento no momento em que você topou esse lugar? Porque até agora você foi indo pelas circunstâncias. Isso. Em que momento você tomou consciência de que essa vibe era a sua? Primeiro, não era muito claro qual era o tamanho da vibe. Né? Quer dizer, o que eu estava me engajando ali era uma resistência estudantil. Quer dizer, daí você tem uma resistência, quer dizer, que é muito mais ampla, que é uma resistência revolucionária, né, política revolucionária, para você transformar a sociedade. O passo não foi nesse momento, ainda foi uma etapa. Né? Então, eu estava me engajando na resistência estudantil, onde você tinha as pessoas de esquerda, as mais engajadas nesse negócio, aderir a esse grupo, embora eu não tivesse aderido a nenhum partido. Né? Você não era da AP? Você não tinha entrado no... Não era da AP, eu tinha amigos da AP, mas não era da AP. Eu também tinha amigos do PCBR, tinha amigos do PCB, do PCdoB, etc. Então, começou aquele cerco das pessoas tentando, né, me ganhar para um ou outro. Mas, como não estava madura a questão, eu me lembro que eu recebia documentos, uma vez do PCBR, que eram os meus melhores amigos do PCBR, os documentos base do PCBR, isso é uma coisa muito além daquilo que eu estou. Isso não é exatamente a minha, entendeu? É um outro jogo, um pouco muito mais amplo. Eu não estava lá muito convencido daquilo tudo. Não, eu vou ficar um pouco aqui no meu terreno, meu território, que é contra a política estudantil da ditadura universitária, não sei o que e tal, e continuei independente. Agora, a reação, eu acho que há um processo de radicalização que passa pelo aumento da violência. Quer dizer, a radicalização da violência em 67, 68, sobretudo 68, morte de São Luís, aí eu já era presidente diretório, eu já estava assumindo responsabilidades maiores, e continuava independente. Mas já pensando o seguinte, não, esse negócio não se resolve estudantilmente. Você tem que... Na questão do estudantil, obviamente foi ficando mais claro para qualquer um, percebe que você não resolve com um espaço fechado. Ela tem que ser enfrentada num espaço muito mais amplo, que é o grosso modo da chamada política. Né? E, no caso, como estamos enfrentando uma ditadura, o elemento-chave era a revolução. Você tem que mudar essa coisa toda, tem que derrubar o regime. Então, o abaixo a ditadura, quer dizer, o movimento contra a ditadura, quer dizer, um movimento libertário, se quiser, é o primeiro grau de consciência política maior. Quer dizer, você tem que chegar num outro plano. Aí você começa a analisar quem é que é contra, quem é que é a favor da democracia, da mais ampla. E aí você começa a discutir que democracia, outros elementos de informação que vão abrindo mais a consciência. Ao contrário da maioria do pessoal que entrou para a esquerda naquela altura, que entrava nos partidos, os partidos bombardeavam eles com documentos, teoria, blá, 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 blá. Eu não passei por nada disso. Com uma exceção, que foi para mim muito importante, é que quando se formou, a gente resolveu fazer grupos de estudo na faculdade em 67, para aprofundar os temas e tal. E já teve um choque ali, já marcando, inclusive, essa posição que eu tinha naquela altura, que é o seguinte, eu acho que a gente tem que aprofundar uma discussão sobre a política educacional da ditadura, entendeu? E
um segundo passo, uma discussão sobre a política industrial da ditadura, no que diz respeito à indústria química. Que nos concerne isso, que a gente pode mobilizar a nossa faculdade. Se a gente quiser manter essa mobilização, a gente tem que tratar essas duas coisas. Para que nós vamos ser? Vamos ser profissionais para fazer o quê? Para quem? E a outra coisa era como é que a ditadura estava se comportando em relação a essa própria formação. Então, eu defendi essa posição. E a maioria da frente de esquerda, que organizou esses grupos de estudo, disse não, a gente precisa, para poder fazer essa análise da realidade, que você está propondo, as pessoas têm que ter um arcabouço teórico para fazer, né, para poder aplicar. E esse arcabouço é o marxismo, então a gente tem que estudar o marxismo. Então nós botamos 300 moleques para estudar o marxismo. A pensar por mim, que nunca tinha estudado porra nenhuma. Aí, e os caras, pior que é o seguinte, você vai coordenar 2 grupos. Eu digo que ia coordenar 2 grupos de debate sobre o marxismo, não sei nada, absolutamente nada. Como eu tinha perdido o debate, a posição majoritária era a favor disso aí entrou uma discussão de o que ia ser estudado. Aí realmente a esquerda tem a coisa do arco da velha. Eu estudei muita coisa depois, né? Mas naquela altura houve uma decisão que todo mundo ia estudar o mesmo livro. Esse livro chamava-se Compêndio de Filosofia Marxismo de G. Afanassiev, Grigori Afanassiev, se eu não estou enganado, que era da Academia de Ciências da União Soviética. E um pé no saco, inacreditável, chato, dogmático até não poder mais. E foi aquilo que foi decidido. Eu lembro que eu comecei a estudar para poder, antes de ir para os grupos lá discutir, eu lia, anotava, aquela coisa toda. Eu disse assim, pô, esses caras não vão aguentar. Se eu não estou aguentando, eles não vão aguentar. Eu digo, não é possível. Aí eu digo, pô, tem que ter outra forma de estudar o marxismo que não seja lendo essa chatice. Eu lembro que eu fui procurar um livreiro que tinha ali naquele prédio no centro da cidade, tinha uma livraria que era famosa como sendo uma livraria que sempre tinha tido muito livro de esquerda. Aí, com a repressão, virou uma livraria normal, comum e corrente. Eu dizia, corria, boca pequena, que o livreiro ali era um cara que era de esquerda. Eu fui inocentemente falar com o cara e disse, olha, é o seguinte, eu estou com um grupo de estudo e tal, e o pessoal indicou esse livro aqui da Afanassiev, mas o livro está realmente muito chato e tal. Não teria outra indicação. O cara ficou me olhando, como disse assim, esse cara deve ser um provocador policial, pô, ele veio aqui para me prender. Mas ele olhou aquela cara de pateta inocente, pô, ele olhou assim, espera aí. Aí ele chamou no canto e disse assim, eu vou te recomendar 2 livros, pô, entende, que eu acho que vão ser muito bons para você, para o seu grupo. Aí ele indicou um livro do Engels, Socialismo Utópico e Socialismo Científico, indicou um livro do Plekhanov, que era da Introdução à Filosofia da História. E a gente, pô, adoramos os 2 livros, lemos, relemos, estudamos, reestudamos. Meu grupo perdeu pouquíssima gente, e foram os 2 únicos grupos que sobreviveram dos dezenas de grupos que a gente formou. 6 meses depois estava tudo dissolvido, e os nossos 2 grupos mantidos. Eu disse, olha, nós mudamos o livro. Entendeu? A gente passou para outra coisa. E esse livro, de fato, se foi algum, digamos assim, degrau foi posto do ponto de vista teórico, filosófico, foram esses 2 livros. Muito depois é que as coisas foram se aprofundar mais. Mas foi um pouco por aí. Aí tem os passos vão sendo dados. 68 a radicalização vem já com responsabilidade política no movimento estudantil, né, já com uma projeção política muito maior do que da minha própria faculdade. A gente exercia uma liderança na Praia Vermelha e em outros lugares da FRJ. E aí vem a morte do Edson Luiz, o assassinato do Edson Luiz. A gente também teve um papel grande, eu e a minha faculdade, na mobilização que se fez naquela altura. E isso foi projetando uma inserção política que ultrapassava aquele terreno mais localizado, mais, digamos, reivindicativo, que era da própria faculdade. E nesse momento, aí é que acontece uma coisa interessante. Eu tinha tido discussões com vários partidos, MR8, que depois veio a ser MR8, né, na dissidência do Rio de Janeiro, o PCdoB. O PCB, a priori, não, primeiro que era muito fraco, e depois o PCB carregava uma pecha, que até valia a pena discutir naquela altura, que era o seguinte, ele era o culpado do golpe.
O PCB não reagiu. Entendi por que o PCB não reagiu, ele é culpado do golpe. Isso o próprio pessoal do PCBR dizia, o PCdoB dizia, todo mundo dizia traição, do revisionismo, não sei o que tal, blá, blá, blá. E então, não procuro, o pessoal, nem eles me procuraram, nem eu também os procurei. Mas naquela altura eu tinha tido várias discussões que não tinham me levado para lugar nenhum. Até que a P me aparece, de repente, na pessoa do Luiz Raul Machado, que era vice-presidente da Uni 6768, que foi meu amigo de infância, desde o jardim da infância, ele fez colégio junto e tal. E o Luiz Raul era uma figura fantástica, eu adorava ele, pessoa maravilhosa. E aí ele veio me procurar, a gente se encontrou, ele clandestino, tal, nos encontramos na Praia Vermelha. Aí ele chegou para mim e disse assim, olha, eu vim de São Paulo lendo, me preparando para essa conversa com você, e vim lendo os livros de pensamento do camarada Mal. Aí ele disse, pois é. Aí ele abriu o livrinho e disse assim, eu escolhi aqui 2. Aí eu li de Raul, cara. Você é uma figura fantástica. Ele, quando era pequeno, ele queria ser padre. Aí disse assim, você conseguiu ser padre. Só que você entrou numa outra religião. Essa religião tem Bíblia, pô, tem Papa, tem versículo, pô. Parara, pô. Eu tô falando sério, pô. Aí ele leu os negócios. Pô, vou ler discutir esse negócio, eu não sei o contexto em que esse negócio foi dito, foi executado, porque cada um era de um momento diferente da história da Revolução Chinesa. Eu digo, por favor. E esse era o discurso da P, daquela altura, que era trazido pelo Luiz Raul. Estava virando maoísta, né? O movimento maoísta estava penetrando a P naquele momento. E pouco depois, um outro momento mais adiante, o Travasso, que era presidente da Uni, veio para o Rio, que tinha virado pivô das manifestações estudantis de 68, e veio com o mesmo papo, vamos conversar, não sei o que e tal. Eu falei, cara, esse papo do versículo da Bíblia maoísta, você pode tirar, nem pensar, pô. Aí ele veio assim, não, isso é uma coisa que tem debate dentro do partido, tem gente como o Luiz Raul, que é muito forte, isso aí, eu particularmente não sou, não tenho essa tendência. Aí a gente começou uma discussão, só que a P era uma mixórdia, assim, era uma coisa, àquela altura, muito desorganizada enquanto ideário, estava em plena efervescência. E ele virou assim, olha, o negócio é o seguinte, isso aí. Aí eu falei para ele, olha, cadê os documentos de vocês? Os documentos da P são documentos ultrapassados. São documentos de 62, de 64, 65, essas coisas estão ultrapassadas, a gente está rediscutindo tudo. Então a gente está elaborando uma estratégia para a Revolução Brasileira. Por que você não vem elaborar conosco? Esse convite é muito simpático. Temos que convir. Assim. Em vez de alguém chegar assim, olha, está aqui a estratégia da Revolução, trate de fazer o que está escrito, vem cá fazer com a gente. O vem cá fazer com a gente acaba me arrastando. Né? Quer dizer, com uma, você diz assim, o Travasso me enganou numa coisa. Quem estava na posição dominante era o Luiz Raul. A P virou maoísta e eu não virei. Eu conheci o Luiz Raul. É uma figuraça. Ele está muito lentinho, coitado. Ainda está com a cabeça fantástica. Agora, você entrou em 64 na universidade, foi presidente da Uni em 69. Isso. Você ficou esse tempo todo na faculdade? Como é que você foi esticando eu fiquei até 68, até eu disse assim, eu fui condenado por um processo da queima de um carro do Exército, numa manifestação, em setembro de 68. Pouco antes dessa condenação, eu tranquei a matrícula na Química. Até então, eu estava fazendo prova, assistindo aula. Assistindo aula, assistia pouco, né? Mas pelo menos mantendo a formalidade de fazer as provas, eu fazia. Até porque tinha uma coisa meio inconfessável, mas que aconteceu naquele... Era o meu último ano da faculdade. Eu era presidente diretor até agosto, em setembro já não era mais. Mas continuava sendo a liderança mais forte da faculdade. Aí os professores faziam o possível e o impossível para eu passar de ano. Eles não queriam me expulsar da faculdade, mas eles queriam fora da faculdade. Aí, assim, tipo o governo de Israel, era melhor que você saísse. Essa vassourinha, eles falaram, então o que eles fizeram? Me ajudavam.
Aí eu faltava as provas, o cara me catava no meio da faculdade. Ô, presidente, pô, você faltou a minha prova. Aí levava lá para a sala dele, botava um papel na minha frente com 3 perguntas e com todas as respostas praticamente escritas do lado. Eu preenchia aquele negócio, entregava, saia correndo. Então, com exceção de uma cadeira que o sujeito tentou me ferrar de todo jeito, no resto eu estava passando direitinho no último ano, mas até o 4º ano eu era bom aluno. Tanto é que foi uma das coisas que a direita perdeu na eleição de 67, quando eu fui eleito presidente diretório, é que ele sempre faz aquele discurso, estudante profissional, não sei o que, não estuda, está aqui só fazendo política. Os melhores alunos da minha turma, passei dos melhores lugares no vestibular, não me vem com esse papo, entendeu? E, de fato, aquilo desarmou um bocado a direita. Você acha que o movimento estudantil daquela época, do qual também fiz parte, enfim, teve uma força importante na politização das pessoas? Eu não tenho a menor dúvida. Até porque tem que analisar essas coisas sempre por contraste. Né? Você tinha um período em que os outros movimentos sociais de peso, sobretudo operário camponês, estão esmigalhados. Quer dizer, praticamente, você começa a ter manifestações, teve uma manifestaçãozinha em 67, quer dizer, depois havia manifestações maiores em 68, mas ainda assim é uma coisa tremendamente residual. Né? Enquanto eu me lembro que quando tinha manifestação de São Paulo, de Osasco, ou a manifestação de Contagem, o movimento estudantil todo se mobilizava para apoiar, e chegava a um ponto que chegava a ser constrangedor, que a gente tinha mais gente do que eles. O massa do movimento estudantil era maior do que o massa dos operários. Em alguns momentos, inconveniente, inclusive. Agora, por contraste, quem estava fazendo política pesadamente éramos nós, e não esqueçamos toda a área de cultura. Na área de cultura foi muito importante nesse período, para nós e para a sociedade em geral. Né? Tanto no teatro, como no cinema, como música, etc. Foram momentos, quer dizer, que foram fatores muito significativos na politização do debate. Mas acho que o movimento estudantil sim teve, até a meu ver, não usou esse potencial como poderia. Né? Você tem uma... E aí tem tudo faz parte das contradições da época. Né? Havia uma tendência na AP, quer dizer, que tinha mais peso no movimento estudantil do que tinha em outros setores, e mais peso que todas as outras organizações no próprio movimento estudantil, de forçar o processo de mobilização como um ato constante. Quer dizer, vamos derrubar a ditadura por uma sucessão, vamos cansá-la. Ninguém dizia isso. Mas, assim, instintivamente era isso aí. Tudo era vamos para a rua, vamos lutar, vamos botar para quebrar. Enquanto que o pessoal da dissidência tinha uma tendência muito mais, aqui no Rio de Janeiro, neste país, não sei muito bem como é que era, muito mais contida. Assim, manifestação, sim, até um certo ponto, depois recuamos, porque, afinal de contas, isso aqui é um movimento estudantil. Não tem esse potencial todo, não tem por que provocar tudo isso. O problema é que acho que eles não perceberam muito bem, sobretudo em 68, que esse movimento estudantil tinha transbordado do ponto de vista de impacto de massa. Chama o que você quiser, umas massas desorganizadas, digamos, de classe média baixa, do que for, isso aqui e tal. Mas o fato é que as manifestações não eram mais estudantis. Se eu for olhar a manifestação dos 100 mil, por exemplo, chamada manifestação dos 100 mil no Rio de Janeiro, ela é tudo menos estudantil. Ele não tinha 100 mil estudantes no Rio de Janeiro, universitários. Não tinha 20 mil estudantes. Eu supondo que todos estivessem lá, eles ainda eram 1/5 daquela manifestação. Então, era uma manifestação muito maior do que podia ser o que nós propriamente éramos, enquanto força social e força organizada. Então, acho que o que a dissidência não percebeu naquela altura é que isso aí podia extrapolar a especificidade estudantil, não necessariamente para virar a liderança de um movimento revolucionário, mas um movimento popular democrático, por que não? Mais amplo do que aquilo que nós éramos. Isso se reflete, acho que talvez o momento mais forte dessa dicotomia é na negociação depois das passeatas dos 100 mil, quando o Franklin Martins e o Marcos Medeiros, mais
padre, que eu esqueço o nome, e o Hélio Peregrino, que era um intelectual, era um padre. Tinha o Zé Américo, Peregrino e esse padre, que eu esqueci o nome, e os 2 estudantes. Mas os outros 3, a chamada Comissão Popular, Comissão dos 100 mil. Comissão dos 100 mil, que foi tirada ali pela cúpula do movimento estudantil ali na hora, vai você, você, você e você, eles não quiseram botar nenhum dos tipos mais queimados, que eram representantes da UNE e da União Metropolitana dos Estudantes, que seria o Travassos e o Vladimir. Então botaram o Franklin e o Marcos Medeiros, um do PCBR e um da dissidência. E os outros 3, né, entraram ali, quer dizer, que era digamos, era um confeito do bolo. Mas quem tinha base ali, tinha capacidade, tinha força política, eram os 2 estudantes. Quando esse grupo vai para Brasília para negociar com o presidente, ele leva uma pauta, isso aí o movimento estudantil que definiu, não foi essa comissão não tinha esse poder, uma pauta que era estritamente estudantil. Ele senta para discutir com o Costa e Silva, para dizer o seguinte: olha, a gente quer a libertação de 4 presos políticos, 4 estudantes, eu era um. Libertar dessas 4 pessoas. Nós queremos a reabertura do restaurante estudantil do Calabouço. Nós queremos a reforma universitária. Era uma coisa muito geral. Todos os temas eram estudantis. E não tinha um tema de macro, se você pode chamar assim, de maior de política. Podiam ter dito: olha, a gente quer ter democracia, já que você quer uma coisa tão genérica como reforma universitária, por que não a democracia, a liberdade? Você podia dizer qualquer coisa. De qualquer maneira, eu me lembro que eu discuti isso muito depois com o Vladimir e com outros. Eu disse: não, você não podia ficar me exigindo coisas que os caras não podiam dar de jeito nenhum. Você não vai para o ditador e dizer: eu quero liberdade, o cara não vai dar. Eu digo: você não está falando para ele. Você está falando para quem está do lado de fora escutando. Você está falando para a massa. Quando você vai para a massa, assim: olha, nós exigimos do regime, queremos liberdade de manifestação, e eles estavam aqui: não. Pronto. Você já fez a sua parte. Você está já criando as possibilidades de capitalizar a negativa. Quando você chega lá, você entra numa discussão toda fechada, o que os caras disseram? Vamos fazer a reforma universitária, assim, tranquilamente, pode deixar. Vamos fazer uma comissão. Criaram no dia seguinte a Comissão de Reforma Universitária. E depois, a reabertura do restaurante de Calabouço, não, vamos fazer um restaurante em outro lugar, porque ali tem um complicador, não sei o que e tal, entendeu? E esses 4, bom, então vai à justiça. A justiça vai definir. Então ficou uma coisa meio xoxa. Pô. Os militares deram pontapé no rabo deles, pô, eles voltaram para dizer: olha, eles deram pontapé no nosso rabo. Pô. Mas quando você rebaixou o nível de... O que aquela multidão queria, na verdade? A multidão não estava ali, os 100 mil, gritando: quero a reforma universitária, pô, eu quero o restaurante do Calabouço. Pô. Então, eu quero abaixo a ditadura. Era a palavra de ordem mais cantada naquela altura do campeonato. Então, ou seja, era uma mobilização libertária e a gente reduziu a manifestação estudantil reivindicativa. Eu acho que, para mim, foi o maior erro que a gente fez em 68, e imediatamente depois disso, as manifestações foram assim, estão se esvaziando com uma velocidade espantosa. Mas não vou dizer que a AP tinha... Oi, liga o seu... Fluindo um pouco, porque a repressão foi ficando maior também, né? Aqui em São Paulo... Antes mesmo. É verdade. Foi ficando maior. As cartas eram violentíssimas. Eu tenho que avisar só que a gente já está com 1 hora de programa, mas vamos terminar essa parte, porque é importante. E só lembrando que, para além, depois que o Jean sai do Brasil em janeiro de 71, né, vai para o exílio, essa história está gravada também aqui no canal YouTube do Geração 68. Conclui, Jean, por favor. Vou voltar ao que você estava dizendo, tudo. Qual a influência que teve o movimento estudantil nesse período? Eu acho que eu diria o seguinte: se você for olhar a lista dos mortos desaparecidos, de presos, você tem 80% de estudantes desse negócio todo. Classe média, né? Classe média, que era marcadamente... Eu me lembro da Ilha das Flores, que foi um dos maiores presídios que teve no Brasil todo. Nós chegamos a ter 300 presos lá no auge das prisões.
nós chegamos a ter o quê? 4 caras que você podia assimilar a uma posição de operário. Não é o operário de fábrica. Eles eram da manutenção dos bondes da Light. Mas eram operários. Eram 4. 5. Trabalhadores. Trabalhadores braçais e tal. Então, assim, camponês, evidentemente, já era um outro espaço extremamente diferente. Em geral, camponês não chegava até a cidade, ele morria antes. Ele dava um jeito neles muito antes deles aparecerem nessa área. Eu tinha um que era caseiro. Então, você tinha um caseiro, 4 operários e porrilhão de estudantes. Você tinha um grupo de gente mais velha, que eram, você pode chamar, dos profissionais da política, né? Militantes dos mais vários partidos que estavam diretamente, muitos deles desaparecidos depois, sobretudo tinha um 4 do Partidão que tiveram com a gente lá, que os 4 desapareceram depois. Eram figuras muito legais, muito interessantes. Ao contrário das nossas expectativas, que era sempre todo mundo de pé atrás com o pessoal do Partidão, as pessoas eram ótimas, muito interessantes. Você falou do Partido Comunista, que o Partidão foi culpado do golpe. O seu avô tinha razão, né? Na verdade, tinha essa história da culpa do Partidão. Já teve uma situação que eu fui testemunha pessoal, que entre esses presos do Partidão que estavam lá, estava o filho do Brigadeiro Teixeira, que depois também foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Chico Francisco. O Brigadeiro Teixeira foi lá visitar o filho várias vezes, e a gente tinha uma visita durante um certo tempo que todo mundo se misturava. Ele veio falar comigo, o Brigadeiro disse: eu sou muito amigo do seu tio. Como é que é o nome dele? A gente chamava ele de tio Brigadeiro, então não me lembro mais. Tio Matos. Carlos de Matos. Eu sou muito amigo do seu tio, aliás, salvou a minha vida. No golpe de 64, ele salvou a minha vida porque ele me prendeu. Eu disse: epa, como assim me prendeu? Ele prendeu, salvou o senhor. Porque é o seguinte, eu estava sendo procurado pelo Brigadeiro Bournier, que era a extrema-direita fascista, para matá-lo. Não era uma questão de prender, não, ele queria matar. Um ódio pessoal ao Teixeira. E o meu tio Carlos, tio Brigadeiro, ele era uma figura conservadora, participou das conspirações pró-golpe, não sei o que, tal, mas era uma pessoa decente. Isso eu podia chamar de um homem de bem. Né? E ele, sabendo da ameaça ao Teixeira, ele foi lá, procurou o Teixeira e disse: olha, você vai ficar preso na minha casa durante algum tempo até esse negócio serenar e a gente ter algum tipo de controle sobre o que já está acontecendo, porque daqui a pouco vão começar a matar gente para todo lado, e você é o candidato número 1. E assim foi. Então o Teixeira adorava o tio Carlos, veio falar comigo, contar e tal. E eu lembro que eu fiz uma provocação para eles, assim: pô, Brigadeiro, corre a lenda que o senhor deixou de liquidar o golpe por uma questão de opção. Aí ele riu, disse assim: eu já sei o que é. Você vai me dizer que o Marighella foi me ver no dia do golpe para eu dar ordens aos sargentos que tinham ocupado a base de Santa Cruz, dominados por oficiais que tinham tomado os aviões, assim, para bombardear a coluna que vinha descendo de Minas. E isso, assim, tem várias coisas. Primeiro, sargento não pilota avião. Então, quem pilota é tenente, e os tenentes eram contra. Os tenentes estavam se propondo a fazer o seguinte: botar uma pistola na cabeça dos tenentes, assim, bombardeio, a gente atira, subindo com eles. Isso é a história toda contada ali. Mas o fato é que tinha várias dificuldades em fazer essa coisa. Mas, de fato, é verdade que, segundo ele, que o Marighella tinha ido lá falar assim: pô, ele é chefe de Estado-Maior da Força Aérea, assim, manda bombardear esse negócio. E que ele respondeu a seguinte frase: eu só aceito ordens do presidente, Jango, ou do Prestes. Como nenhum dos dois deu essa ordem, os aviões não voavam. Então, eu disse: aí eu disse: o senhor se sente culpado de alguma coisa? Absolutamente não. Eu acho que não teria acontecido nada se eu tivesse dado a ordem. Mas, enfim, isso faz parte do folclore daquela altura de como é que o PC era visto. Você atribuiu a ele. Eu tinha uma discussão que eu acho que é mais interessante, não vai dar tempo de fazer aqui, mas é que é mais interessante do ponto de vista histórico. É o seguinte: afinal de contas,
qual era o potencial real, de um movimento mais radical naquela altura? O que representa, com aquilo que existia de esquerda organizada, sindical, no campo, no movimento estudantil, no movimento intelectual, etc., o quanto de potencial você tinha naquela altura de você ter realmente um arranque de tipo mais radical se não tivesse havido o golpe. Aí tem várias interpretações. Eu tendo a achar, pessoalmente, que o que a sociedade mostrou naquela altura é que o nível de conservadorismo ainda era muito alto no país, para as grandes massas. A parte de esquerda orgânica capaz de intervir, inclusive, não necessariamente teria a radicalidade necessária para um tipo de coisa que se colocou naquela altura. Ou, de fato, não mostrou ter. Então, acho que tudo que naquela altura, e não depende só do discurso do Partidão, lembremos que uma das poucas forças que se propôs a fazer resistência armada naquela altura era o brizolismo, que já tinha tido aquele movimento de 61, e que se propunha com os grupos dos 11 a ter uma atividade, uma resistência armada. Na verdade, não só não aconteceu, como ainda tinha uma questão complicadíssima que eu recentemente discuti em relação aos clubes de tiro do Bolsonaro. Você não transforma uma coisa descentralizada como micro-organizações locais numa força armada, entende? Simplesmente porque eles existem e você é capaz de contactá-los. Você tem uma coisa muito mais complicada desse negócio. Nos partidos em que criaram forças armadas, isso foi uma coisa de anos e anos e anos de você estabelecendo uma capacidade de comando e controle, de que funcionasse a partir de ordem. Então, ali você tinha um grau de espontaneidade muito grande. Lá, o Brizola foi para a televisão, rádio, sei lá o quê, e conclamou. Você não tem organicidade para uma reação daquelas, embora existisse muita gente ligada ao Grupo Brizola. Talvez fosse a força orgânica mais numerosa que tinha ali de militantes. Daí você pegar em arma e sair botando a cara para levar tiro contra uma força armada que aparecia como unificada pelo Exército e Marinha Aeronáutica, o buraco um bocado mais embaixo. Eu acho que ainda tinha muito chão para gramar, mas o fato é que aquilo ali nos fez recuar 30 anos, ou os 21 anos. 21 anos. Dali embora, a gente... Eu acho que tem o seguinte, na época que eu estava na França, só um último detalhezinho, quando eu estava na França, no começo de 79, eu coordenava o Comitê de Anistia, aliás, o Comitê da Europa inteira. Aí eles tinham essa discussão, você acha que vai ter... Eu lembro que a Iramaia Benjamin, mãe do Cid, ela chegou lá no começo e disse assim, meus filhos, vocês estão com o pé no estribo para voltar, pô. Já está tudo já avançado, vai ter anistia, não sei. A gente começou a discutir, porque a gente estava organizando uma grande manifestação para a anistia, que ia ser em Roma, aliás, foi em Roma em junho. Depois, a gente está arrombando porta aberta, será que vai ter, não vai ter? E eu me lembro da discussão, eu disse assim, olha, eu acho que vai ter, mas duvido muito que seja ampla geral restrita. Os milicos não querem isso, pô. De quem está fazendo esse processo são eles. Eles estão com a iniciativa, estão com a capacidade de tomar decisões, tem maioria, onde essa maioria estabelece um grau de legitimidade, mesmo que artificial, para a sociedade, que é o Congresso, não sei o que e tal. Eu acho que... Eu não estou contando que eu vou ser anistiado. Eu, banido, ex-presidente da UNE, não estou contando que eu vou ser anistiado. Vai ser uma etapa, essa coisa vai se ampliar e tal. O fato é que o que saiu naquela altura, no movimento da abertura ampla, não, ampla não, ampla, geral e restrita. Não, isso é anistia. O Geisel queria uma abertura gradual. Sim. Lenta e gradual. Enfim, uma coisa limitada. Gradual e lenta, gradual, etc. E o fato é que a sociedade começou a reagir. E o que aconteceu ali naquele período, o que saiu da proposta militar, o que aconteceu, foi muito além do que eles queriam. Isso não tem a menor dúvida. A única coisa que eu acho gradual e segura. A única coisa que os milicos conseguiram nesse processo
foi que eles conseguiram a imunidade. Eles saíram politicamente e moralmente arrasados naquela altura, foram chovalhados, mas intocados. Eles conseguiram sair com a sua estrutura e as suas pessoas invulneráveis, por entender a cobrança, por entender de uma justiça de transição. Acho que foi uma das coisas mais graves. Nós estamos vivendo essa herança até agora. Né? Estamos pagando caro por isso ainda. Mas já, obrigada. Sempre com você. Sempre com você, dá para conversar. Eu peço desculpas porque eu sou um falador horrendo. Nada, você é um contador de histórias maravilhoso. Dá conversa para 2, 3, 4, 5 horas. O Jean-Marc tem essa característica ótima de ser um belo contador de história, sempre falando ou escrevendo. Por isso que... vamos não, verdade. Se quiserem ouvir mais histórias do Jean-Marc, tem várias entrevistas e vídeos do Jean aqui no canal YouTube do Geração 68. O livro Se Vais para Chile está no nosso site, no site do Geração 68. Então, assim, Jean, só te agradeço mais uma vez e adorei. Histórias maravilhosas. Não confundir com as histórias da carochinha, isso é outra coisa. Não, eu adorei as histórias que ilustram bem a vida, né, do que estava acontecendo naquela época. E que a gente vê que, como a gente está falando aqui, estamos até hoje contando, né? Carregando esse peso. Tuta, obrigada. Forte abraço. Até a próxima. Obrigada. Até mais. Até mais.